E aí, pessoal, eu sou o Kaique, a gente vai ter aula de geofísica agora. Então, dando continuidade à nossa parte que a gente estava vendo de climas, etc., hoje a gente vai ver climas do Brasil. Acho que o maior choque que muitas pessoas têm, de dúvidas, etc., a gente estava vendo zonas climáticas, agora a gente vai ver climas. Então, basicamente, o clima vai ser, lembra, a observação do tempo em um lugar específico tal, ao longo de um grande período de observação. Então, basicamente, a zona climática do mundo é uma zona, uma faixa ali do mundo que vai se comportar de uma maneira mais ou menos igual. Por que mais ou menos? Porque dentro de da zona climática vão ter vários tipos de clima, mas eles têm mais ou menos características que dão uma certa uniformidade para ele, porque pensa, o mundo ele é redondo e não vão ser tipo retas super específicas que vão separar certinho. Uma coisa mais que muda. Então, bom, seguindo aqui, essa aula eu sugiro vocês fazerem assim. Essa imagem eu achei no Google. Então, todas essas aulas agora que a gente vai tratar de Brasil, muito importante fazer mapa, porque aí a gente vai conseguir assimilar onde que acontece cada coisa. Então, é exatamente isso. Tipo, faz o mapa, separa um pouquinho assim, e vai puxando setinha e falando o que é cada coisa. Deita assim a folha do caderno, tal, que vocês estiverem anotando. E aí vocês conseguem ter mais noção do que está acontecendo em cada parte do país, beleza? Aí essa imagem vai ser a imagem que vocês têm que copiar e pintar, assim, se vocês quiserem. Ou se vocês forem que nem eu, que só usa caneta preta ou azul, você vai fazendo e depois você entende. Tranquilo também. O que vocês têm que saber é onde acontece cada coisa e por que acontece cada coisa. Então, primeira dica que a gente tem que levar em conta, lembra? O clima é um fenômeno recorrente de vários fatores, e um desses fatores vão ser a massa de ar. Lembra quando, na nossa aula de massa de ar, que eu coloquei um mapa do mundo e aí tinha várias setinhas, etc. Eu falei, gente, não se preocupa com tudo isso, a gente vai ver do nosso país. Bom, essa hora chegou. Então, basicamente, 5 massas de ar, elas ocorrem de maneira quase total no nosso país. São 5. São essas aqui, que estão aqui do lado. A mais importante que vocês têm que tomar aí um carinho especial é a MTA, Massa Tropical Atlântica. Porque basicamente ela se comporta de maneira quente e úmida. Deixa eu fechar esse parênteses aqui. Opa, tudo bom. Mas ela tem uma inferior, que ela é mais fria e úmida, e uma superior, que ela é mais quente e seca. Então, de maneira geral, ela se comporta como quente e úmida. Como quase tudo na geofísica, o nome é de acordo da onde que está vindo essa coisa. Que coisa, no caso, massa de ar. Então, MTA, Massa Tropical Atlântica. Se é tropical, está nos trópicos. Se é atlântica, está vindo do Oceano Atlântico. Então, cadê MTA? Aqui, Massa Tropical Atlântica. Então, trópico de Capricórnio, mais ou menos aqui. Atlântico ou Atlântico, e está indo. Vamos ver. MTC, Massa Tropical Continental. Então, é só pra... Eu nem coloquei entre parênteses para tentar testar isso, para vocês começarem a pensar qual que vai ser o nome. O nome tá aqui, na verdade, mas, bom, vocês podem ver essas coisas. Então, MEC, Massa Equatorial Continental. Então, ali no Equador, ela faz do continente. Então, tá aqui. MEA, Massa Equatorial Atlântica, então vem do mar. E Massa Polar Atlântica, então vem lá dos polos do Atlântico pelo mar. Essa última aqui, ela atravessa o país quase inteiro. Então, tá vendo que toda a costa do Brasil, ela é banhada por essa massa de ar. Banhada por essa massa de ar. Basicamente, essa massa de ar, ela ocorre quase sempre. Por isso que o sul, ele é quase mais... Nossa. Por isso que o sul, ele é quase sempre mais frio que em comparação com o resto do país. Tem a ver por ele estar mais ao sul, mais longe do Equador, mas também tem essa massa de ar que atua ali. Tranquilo? Opa! E ela vem dos polos. Então, basicamente, se você souber de onde que vem cada massa, muito difícil, nenhum vestibular vai falar, tipo assim, cite as 5 massas de ar que o Brasil sofre a influência, hoje tá difícil,
mas sim, tipo, ele vai dar um exercício, tipo, a MTC e a MEA são assim, 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 de onde elas vêm. E aí você tem que meio que saber no mapa ali, ou senão quais estados que elas atingem. Então, tem que saber um pouco desse jeito. Então, beleza, vamos começar com nossos climas. Clima equatorial, chutem onde que vai acontecer. Próximo do Equador, o que tem lá? Região da Amazônia, Mato Grosso, Maranhão ali começa. Então, essa parte vermelha, assim, inteira. Características dela. Temperatura média muito elevada, 25 e 27 graus. Mas assim, às vezes vai para 30, 32. Esses números são os que eu achei de pontos mais confiáveis. Mas bom, chuvas durante o ano todo e alta, tem muita água no ar. O ar é muito úmido. Por causa daquele negócio que a gente falou nas últimas aulas. Como é muito quente e tem muitos rios, os rios eles evaporam muito e chove muito. Então tem constante. É constante. Chuvas durante o ano e alta umidade no ar, então. Vegetação, floresta tropical equatorial, latifoliada. O que quer dizer tudo isso? São floresta, então concentração de árvores, de plantas, etc., que vão acontecer no país, nessa parte, latifoliada. Folhas muito mais largas, conseguem fazer uma evapotranspiração de maneira muito boa. E a gente tem que pensar que assim, não é uma floresta esparsa e bonita, onde o sol ele entra. Olha só essa foto aqui, deixa eu aumentar para vocês verem. Ela é escura aqui dentro, se você for ver, porque as árvores estão tão juntas, tão juntas, que vai começando a barrar o sol. Isso faz com que fique ainda mais úmido e mais quente embaixo, e vai funcionar como se fosse um tipo de estufa. E aí pequenas plantas vão começar a crescer ali, vão crescendo e vão pegando lugar e assim por adiante. E aí cai as folhas, adubo, etc. Se aí eu vou repetir, se você não viu aquela linha de Amazônia, corre lá e dá uma olhada que ela é muito importante, vai ficar muito mais claro várias coisas. Tranquilo? Então aí, problema da Amazônia, o tráfico de animais, o solo pobre e a biopirataria. Ou seja, a biopirataria foi o único item que a gente não viu muito na aula de Amazônia, então é ele que eu vou falar. Mas basicamente é fácil. Biopirataria é pirataria de vida, então tanto de plantas quanto de animais. Então assim, lá tem pessoas morando, então tipo aldeias indígenas, etc. Muitas indústrias vão para lá ver o que essas pessoas estão utilizando para curar doenças, etc. E fazem remédios. É muito complicada a questão de pagar bens, porque essas pessoas não vivem assim no mesmo mundo que a gente. Mas basicamente elas roubam um conhecimento que não é delas para ganhar um lucro, sabe? Ou se não ainda a caça de animais e venda de animais, que é ainda mais, enfim, uma questão muito pior assim na minha visão. E exporta para outros países, enfim, tira o animal do seu habitat, do seu mundo, etc, coloca numa gaiola, isso é bem absurdo. Então é uma coisa que acontece bastante também. Muita vida nesse local, muita vida, então isso atrai muitos olhos também. Então, seguindo, clima tropical. O clima tropical vai ser ali abaixo do equatorial, porque é da parte dos trópicos. Média anual superior a 20 graus Celsius, a gente sabe que varia assim, mas lembrando, é uma média. A maior parte do país possui esse clima, porque se a gente pensar, o Equador está ali e a faixa do trópico está aqui. Então, basicamente, toda essa área vai se comportar dessa maneira. Chuvas constantes, baixa amplitude térmica, estações seca e chuvosa. Vegetação, floresta, latifoliada mais uma vez. A maior parte do Brasil tem essa vegetação grande e suntuosa e árvores verdes mesmo, assim. Às vezes, se a gente está na estrada, a gente vê matas assim, então a gente consegue ver. Então, tropical seco de altitude, marcado por um período de estiagem anual, quando a média mensal de chuvas atinge um valor inferior aos 60 milímetros. Normalmente a estação seca ocorre durante os períodos do inverno. Então, o tropical seco, o clima tropical ele pode ser visto de diferentes em dois tipos, o seco e o úmido. O seco ele vai acontecer quanto mais longe do mar pelo negócio de continentalidade. Lembra desse fator? E aí, por consequência, o tropical úmido vai acontecer mais perto do litoral, das praias, etc., por estar mais perto do mar.
Então, assim, vão ter constantes e altas temperaturas, assim como um elevado teor de chuva, ar muito úmido. Por quê? Porque tem muito mais água ali. O mar ali está tipo, sofrendo maior influência, então isso vai fazer com que chova muito mais. Beleza? Problemas do solo. Do solo. Opa, tudo bem? Problemas do solo. Laterização, ou seja, quando hidróxidos de ferro e alumínio se acumulam, alterando a composição e aparência dos solos. Vão ser aqueles solos um pouco mais vermelhos, assim, realmente com cor de ferrugem, porque concentração de muito ferro, e aí isso faz com que as plantas cresçam de uma maneira muito esquisita ou que não cresçam. E a erosão. A erosão ela ocorre naturalmente por causa de chuva, de vento, etc. Mas ela intensifica muito com a prática humana. Então, basicamente, se, sei lá, chove bastante, aí uma parte de um morro ela cai. Assim, uma árvore e tal, uma região com poucas árvores assim cai. Mas aí vai o ser humano lá e tira muitas árvores num terreno gigante assim, vai ficar muito mais exposto ao solo. Então, o que acontece? Vai mais coisa de terra cair. Enfim, então, assim, o homem ele intensifica muito esse processo. E aí, lixiviação torna os solos mais ácidos ou improdutivos. Isso acontece como consequência da erosão, então basicamente a erosão vem vento, vem chuva, vem etc. assim, meio que lava esse solo, tipo assim, tira toda a camada de vegetais desse solo. E aí a lixiviação vai tornar o solo mais ácido, então vai fazer com que não cresça mais nada ali nesse solo. Então vai ficar uma camada de terra ali por muito tempo até esse solo se regular ou ele for tratado de alguma forma de maneira artificial. Aí seguindo, nossa, tô falando muito rápido, né? Beleza, seguindo, clima semiárido. O clima semiárido, ele vai ser ali perto do... Ali perto não. No nordeste do nosso país. Então, a gente já falou um pouco na aula passada das xerófitas, então vão ser essas vegetações com espinhos mais esparsas, etc. Mas assim, basicamente por quê? O que é o semiárido? Longos períodos de secas, altas temperaturas e baixos níveis de chuvas. Essa, esses tripés a gente vai ver muito em questões, principalmente, que eles vão falar assim, na região que não apresenta grandes índices de chuvas, temperaturas muito elevadas quase o ano inteiro, com longos períodos de seca. Você já tem que ter noção que é o semiárido. No país, é a única região que se comporta desse jeito. E aí a vegetação, o nome que a gente dá à mata que acontece ali é a caatinga. O tipo de plantas são as xerófitas. Então, assim, tem uma enorme biodiversidade, muitos tipos de vida. E eu deixei esse link aqui bem legal, que é um vídeo que mostra mais ou menos como que é lá. Eu acho que a gente tem que lutar muito, porque muita gente acha que não tem nada, que é basicamente um grande deserto, mas não, existe muita vida ali. É uma vida difícil, claro, com certeza, mas ainda assim é uma vida. Então, é um bioma muito... E assim, por ser muito seco, muito difícil a vida, quanto mais o homem ele atinge aquela região, quanto mais ele aflige, mais difícil de recuperar essa vida é. Então, de problemas de cara que a gente vai ter vão ser sociais e ambientais, mas principalmente a falta de água, a desertificação e o tráfico de animais. Então, a falta de água, óbvio, por ser climas mais secos, não vai chover tanto, não vai ter grandes rios, então o solo vai começar a ficar com essas rachaduras que a gente já tem na nossa mente também. E aí a gente pode falar, pode discutir, etc. em alguma outra aula, caso vocês queiram. Acho que isso é mais legal fazer pessoalmente quando a gente voltar e sair desse quadro, né, que a gente está vivendo. Mas, assim, tiveram obras dos governos de transpor os rios da região ali para tentar fazer uma melhor distribuição de água. A desertificação, falei também na aula passada, é um processo que acontece de maneira devagar e natural, mas as consequências das atitudes com o homem também estão intensificando. E tráfico de animais, sim, tem muitos animais lá, principalmente animais diferentes, animais tidos como exóticos, porque como são animais muito adaptados a esse tipo de clima, eles não acontecem em outros locais, então são tidos como raros, como especiais, etc. Então o tráfico de animais acontece de maneira muito intensa. Beleza? Então, trocando aí, clima subtropical.
Subtropical é o nosso clima, aqui São Paulo e ao sul do trópico de Capricórnio. Então temperaturas amenas, então é entre 5 e 20 graus. KKK, né? A gente que mora aqui em Bauru fica, mano, 20 graus onde? 20 graus tá muito frio. Mas lembrando, é médio. Então é um verão mais curto, com altas temperaturas, entre 20 e 25 graus. Às vezes batendo dos 30 e tal. Isso acontece por causa da massa tropical atlântica. Então a MTA que a gente viu no começo da aula. E o inverno, 10 graus, principalmente como consequência da massa polar atlântica também. Chuvas moderadas. Então, assim, não é que nem no norte do país que fica chovendo, chovendo, chovendo e é muito úmido. A gente tem, sim, chuvas, não é uma questão que a gente vive secas, mas é mais espaçadas, assim. E a vegetação é muito parecida com a equatorial, só que por não chover tanto, não ser tão quente, ela não vai ser tão junta. Eu falei no começo da aula sobre, às vezes, quando a gente está em estrada e tal, é porque realmente é muito similar, assim. Mas quando mais ao sul de São Paulo você vai em direção ao sul do país, mais esparsa começa a ficar. A gente tem o domínio das araucárias, é sempre questão de vestibular, sempre cai. Na região sul, essas árvores aqui, meu Deus, são símbolo dessa região do sul. São árvores endêmicas dessa região. O que é endêmica? Que só acontece nessa região. O solo ele é muito, 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 muito fértil. Então tem grandes plantações. Se alguém for prestar o well aí e for de carro ou de ônibus, presta atenção na estrada que vocês vão ver diversos tipos de plantações, porque o solo é muito fértil. Terra roxa, que é chamada. A gente vai ver melhor em aulas de relevo, acho que não vou dar spoiler. Rios perenes, então assim, por chover relativamente bastante, mas não sempre, assim, não são chuvas intensas, os rios eles continuam, então aí, Rio Tietê, Paraná, etc. Grande importância econômica, e nos últimos anos, o pinhão. É o principal polo de economia do país, a região sul e o sudeste. E o pinhão, ele está crescendo ainda mais em importância. A gente tinha sempre como, é coisa de festa no meio do ano, vamos comer pinhão e tal. Mas, basicamente, nos últimos anos está crescendo muito o mercado, tipo, no país inteiro e até em outros países. Então, isso vem como um destaque, assim, caso apareça alguma questão, principalmente de segunda fase, é legal comentar. Opa, não foi? E aí, eu trouxe aqui o conceito de bioma e biosfera. Que é essa palavra? Então, bio é vida, esfera, uma esfera, sim, tá. Então, é uma grande comunidade estável e desenvolvida, adaptada às condições ecológicas de uma certa região e geração, caracterizada por um tipo principal de vegetação, como, por exemplo, floresta equatorial, temperada, etc. Então, basicamente, a biosfera, um bioma, vão ser tipo toda a comunidade de plantas, de animais, de seres vivos ali presentes que vão conviver em harmonia. São animais tidos e preparados e adaptados para viverem nessas regiões. Então, a Caatinga é uma biosfera muito importante, um bioma muito importante. Onde a gente está, que seria uma floresta tropical, é muito importante. Então, basicamente, fica esse conceito aqui para vocês, caso apareça alguma questão. E vamos fazer exercício. Então, baseado no climograma das afirmativas abaixo, você responde a questão. Climograma, o que é isso? Vamos ver. Então, o climograma é esse tipo de gráfico, de esquema, que é muito, muito comum em questões de clima. Muita gente tem muita dificuldade de ler, mas como você extrai informações dele? Então, basicamente, todas as barras são relativas à chuva. Cada barra é um mês do ano. Então, se você for do começo aqui, eu estou colocando o mouse, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, dezembro. Então, isso é sempre um período de um ano. Quando choveu em um ano. Então, aqui, a gente pode ver que nos meses de dezembro, janeiro, fevereiro, março e tal, foi quando teve mais chuva. Depois disso começou a decair. Então, aqui, março, junho, julho... Não, peraí. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. Então, no meio do ano, que é onde a gente tem o quê? Inverno, não choveu muito. Só que a gente vê aqui que a média de temperatura... E aí, calma, separação, muito rápido.
A gente tem a linha também, e a linha é de acordo com quantos graus fez ao longo desse ano. E aí você tem que ver, tá, tipo, também a mesma coisa. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, ao longo de um ano. Então a gente vê por aqui, por essa linha, que não sofreu todas as alterações, assim, de quantos graus fez. Então a gente ficou numa média entre 25 e 30 graus o ano inteiro. Então a gente sabe que chove muito ao longo do ano inteiro, basicamente, mais de 1.800 milímetros anuais, só que no inverno dá uma baixada, então a gente sabe que é perto do Equador, que é muito quente e chove bastante. Aí a gente volta para o nosso exercício. Trata-se do clima subtropical úmido com concentrações pluviométricas no verão, superando os 1.000 milímetros anuais. Subtropical úmido, subtropical seria abaixo dos trópicos. Seria muito mais frio, não foi a 30 graus, seria muito mais abaixo. Então, aqui, essa linha com certeza estaria muito mais abaixo, e aqui no meio do ano estaria também mais abaixado ainda. Então, não é. Refere-se a um clima de baixa amplitude térmica com grande pluviosidade anual, certinho. As temperaturas elas não aumentam ou diminuem muito, e chove bastante o ano inteiro. Então, certo. Nas áreas que predomina esse clima é produzido o trigo com excelente produtividade. Gente, o trigo ele é basicamente uma vegetação que é plantada em clima um pouco mais seco. Mano, chove muito, então assim, basicamente é impossível o trigo ele crescer. Então não. O clima representado é denominado de equatorial, existindo nas áreas de vegetações do tipo hidrófila e latifoliada, certinho? Combinando-se para a formação da floresta equatorial. Tá certo. Então, alternativa B. 2 e 4 estão certinhas. Questãozinha da FUVEST para a gente acabar essa aula. As características descritas abaixo fazem referência a um único tipo de clima brasileiro. Analise-as e responda a qual tipo de clima elas estão se referindo. Então, vamos ver. Temperaturas médias elevadas ao longo do ano. Baixa precipitação anual e chuvas mal distribuídas. Encontro de 4 massas de ar: equatorial continental, equatorial atlântico, tropical atlântico e polar atlântico. O fenômeno da La Nina, em que há um resfriamento de temperatura das médias das águas do Oceano Pacífico Equatorial, pode acarretar um excesso de precipitação. Só dessa daqui a gente já consegue fazer. Se vocês tiverem a aula que eu falei de fenômenos da atmosfera e tal, eu falo disso. Mas caso vocês não lembrem, ainda tem as 3 que a FUVEST dá pra gente tentar fazer. Então, baixa precipitação anual e chuvas mal distribuídas. A gente já exclui o tropical e o equatorial e o tropical úmido, que são coisas que chovem muito. Então a gente só fica com o semiárido e o subtropical. Temperaturas médias elevadas ao longo do ano. Clima subtropical, ele não tem médias elevadas tão grandes. Então, o semiárido, isso a gente deixa a B. E aí os encontros de 4 massas de ar, equatorial continental, equatorial atlântico, tropical A, faz o mapa e coloca aonde que nasce cada massa de ar. Fica de lição de casa. A gente vai ver que onde ela se encontra é justamente nordeste ali do país. Porque vem do Equador, vem do Atlântico, tal. Então, a gente sabe que é o semiárido. E aí você pode falar, polar atlântico, mas vem de lá de baixo. Vamos lá voltar no mapa. Lembra que eu falei? É a costa inteira do país. Mas o polar atlântico. Então vai até a costa aqui do Nordeste, que na região aqui mais ao Nordeste e tal, ela começa a se barrar por causa de condições ali do mar, mas basicamente a costa inteira do país é banhada por essa massa, banhada de novo, sofre as consequências dessa massa de ar. Tranquilo, gente? Hoje já foi muita coisa, né? Então, assim, sei que não deu os 40 minutos de aula, dá uma pausa agora, faz os mapas certinho, faz com atenção e, de novo, qualquer coisa, me chama lá no Facebook que aí a gente resolve qualquer dúvida. Tranquilo? Então, beleza, gente. Eu fico por aqui hoje. Tchau, boa semana pra vocês.